Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, obrigado por Tua graça e bondade, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor Deus, reunidos como igreja, para Te adorar, oferecer ofertas, oferecer o louvor, adoração, reconhecer a Tua grandeza e agora ouvir a Tua voz falando conosco, Pai. Te pedimos, fala conosco por meio da Tua palavra, nos orienta, nos capacita, não nos deixe sair daqui, Senhor, sem sermos tocados pela Tua voz. É isso que agradecemos, Pai, é isso que clamamos, Senhor Deus, pela Tua graça, pela Tua bondade e misericórdia. Não nos deixa, Senhor Deus, sem ouvirmos a Tua voz, porque ela é a direção que nós precisamos para a semana, Senhor, para a nossa vida, para tudo que a gente venha fazer. Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Podemos sentar, irmãos. Bem, a nossa mensagem hoje, ela tem como tema, vivendo à deriva no barco da vida. Os conquistadores romanos, quando eles, naquele período em que o Império Romano tinha todo o seu poder, quando eles, por meio das guerras, conquistavam outras nações, eles tinham o costume de, quando retornavam das guerras, eles faziam uma procissão da vitória, a procissão triunfal. Como é que funcionava? Os soldados iam na frente da procissão, celebrando e se alegrando diante da vitória que foi obtida, e os prisioneiros de guerra, os cativos, eles eram acorrentados e também iam sendo arrastados na procissão, acorrentados, como prova daqueles que foram subjugados pelos vitoriosos. E nessa procissão era muito comum nas comemorações se acender alguns incensos e jogar flores na tropa que vai fazendo a procissão. Um forte cheiro de perfume exalava no ar nesse momento da procissão triunfal dos guerreiros vitoriosos, e os prisioneiros derrotados iam acorrentados e envergonhados também na procissão. No final da procissão, os soldados iam para uma festa, uma grande festa, enquanto os prisioneiros eram mortos. Então, a procissão marcava uma caminhada em direção a uma grande festa para os vitoriosos e a morte para os derrotados. É dentro dessa figura, irmãos, que eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, para nós lermos esse texto, tendo essa visão que eu apresentei para você na sua mente. 2 Coríntios, capítulo 2, a gente vai ler o verso 14. Diante dessa perspectiva, nós podemos ler o seguinte: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. A primeira parte desse verso está dizendo o quê? Em Cristo nós somos vitoriosos, e Cristo, como comandante vitorioso, nos conduz na procissão triunfal, onde a fragrância do incenso, o cheiro das flores lançadas, exala a vitória de Cristo. Essa imagem que Paulo está falando aqui. Verso 15: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Os que estão sendo salvos somos nós, que estamos em procissão triunfal, tendo Cristo como nosso comandante. Então aquela fragrância, aquele cheiro que toda a cidade sente, é o cheiro da vitória de Cristo, exalando a fragrância de Cristo. Mas isso é cheiro de vitória,
de vida para nós vitoriosos em Cristo, mas também cheiro de morte, os que estão se perdendo. Verso 16: para com estes, ou seja, os que estão se perdendo, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Para os prisioneiros derrotados, os que se levantaram contra Cristo, os que não se submetem à vontade do Senhor, os que se mantêm rebeldes ao Senhor, os principados e potestades, os poderes espirituais, para estes que foram derrotados na cruz, estes estão sentindo a fragrância da morte, porque eles são os prisioneiros que são levados na procissão triunfal de Cristo. Para nós, o cheiro é outro, é cheiro de vida. A fragrância, meus irmãos, é a mesma. O que ela significa muda de acordo com o lado em que você está dessa batalha. O perfume é o mesmo, mas dependendo do lado em que você está, nessa batalha que o Senhor está travando, que o Senhor travou, isso vai definir se é um bom cheiro de vida ou um cheiro de morte. Nós somos, irmãos, o bom perfume de Cristo, e por isso nós sempre vamos caminhar neste mundo em triunfo, onde cada circunstância da nossa vida estará exalando o perfume de Cristo. Independente das circunstâncias em que nossa vida que nossa vida esteja passando, essas circunstâncias sempre vão exalar o perfume de Cristo. Porque, meus irmãos, nós não estamos para vencer, nós já vencemos. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. A cruz é a nossa vitória, é o símbolo da derrota do pecado, da derrota dos principados e potestades, da derrota da morte. Nós já somos vitoriosos, nós já estamos na caminhada triunfal, em direção à grande festa da glória. Estamos agora exalando o bom perfume. A vitória do cristão não é sinal de prosperidade nessa vida. A parábola do rico e Lázaro, ela é muito interessante. Alguns dizem que é parábola, outros dizem que não é, não importa o caso. Mas a história de Lázaro e rico diz que o rico, ele vivia regaladamente. Todos os dias, ele vivia e se vestia de modo esplendoroso, de púrpura finíssima, roupa que só os reis vestiam, banqueteando-se de tudo que poderia existir, de prazeres dessa vida, ele fazia isso. No entanto, o texto também diz que existia um pobre Lázaro, mendigo, que desejava comer os restos do que o rico deixava. E os cachorros do rico, que haviam sido soltos provavelmente para expulsar o mendigo de lá, eram os companheiros que lambiam as feridas de Lázaro. O texto diz que quando o rico foi morto, quando o rico morreu, foi sepultado. E o texto não se refere ao que aconteceu com Lázaro. Provavelmente como um pobre deve ter sido jogado numa vala qualquer, e o seu corpo apodreceu, pois já estava apodrecendo de doenças. Mas diz que o texto nos mostra que isso foi uma passagem, isso foi um tempo só. Isso foi um piscar de olhos da vida. O que vinha depois era a verdade. Enquanto o rico sofria nas chamas da condenação, o pobre Lázaro, que não teve nada em sua vida, descansava no seio de Abraão. Irmãos, não importam as circunstâncias, Lázaro era vitorioso.
O mundo olharia um pobre leproso, um pobre esquecido, humilhado, lançado fora, marginalizado, mas ele era o vitorioso. O Evangelho, irmãos, ele não possui lógica humana. A lógica de Deus, ela é invertida. A loucura é sabedoria, a sabedoria é loucura. A pobreza é riqueza, a riqueza é pobreza. Os menores são os maiores é que se tornam menores. Os primeiros são os últimos serão os primeiros. Por isso que, independente das circunstâncias da minha vida, estando no alto, no topo, ou no fundo do poço, se eu sou um crente, eu sou um vitorioso. O que aponta a vitória da minha vida não são as minhas circunstâncias, são o Deus delas. Vemos agora um Paulo preso, injustamente após pregar tanto sobre Cristo, privado da sua liberdade sem ter cometido crime algum. Parece, irmãos, que Paulo aqui está num ministério de derrotas, do ponto de vista humano. Enquanto hoje um ministério é medido pelo número de membros de uma igreja, pelo tamanho da igreja, pela mansão que o pastor está, é assim que se mede ministério hoje em dia. Pelo número de seguidores, é assim que se mede o sucesso de um ministério. Mas é assim que o mundo mede. Para o ministério de Paulo era o contrário isso. Mas na procissão da vida de Paulo, ele era sempre aquele que exalava o bom perfume de Cristo, independente das circunstâncias em que ele estava sendo colocado. Sabe por quê, irmãos? Porque o ato mais libertador da vida de alguém é quando ele morre para esse mundo, porque nada mais pode tocá-lo, nada mais pode tocá-lo. Quando eu digo morrer para este mundo, não é a morte física que eu estou falando, é morrer para as necessidades que esse mundo pede de nós, tenta nos escravizar, tenta nos controlar, tenta nos dominar. Morrer para isso, meus irmãos, é o maior ato de rebelião que alguém pode ter. Não viver preso à moda é o maior ato de liberdade de alguém. Não se submeter ao padrão que o mundo estabelece. Você jovem, que não se submete ao padrão para parecer descolado, o cara ligadão, parará. Meu amigo, se você entende que você não precisa disso para encontrar a tua identidade em Cristo, uma das formas hoje que a juventude, a maioria dos jovens tenta encontrar a identidade é com tatuagem. Enche o corpo, fica parecendo um gibi. Parece um gibi. Para encontrar a identidade. A minha identidade está em Cristo, meu irmão. Eu não preciso achar identidade não, eu já achei. Eu não preciso me submeter ao sistema para dizer que eu sou igual. Não, eu sou diferente e tenho orgulho de ser. Meus irmãos, abram suas Bíblias em Atos capítulo 27. Vamos aqui ver a última viagem do apóstolo Paulo em direção a Roma, diante das circunstâncias que ele vai atravessar aqui. Os eventos, irmãos, que nós vamos ver nessa viagem, nessa última viagem de Paulo em direção a Roma, já que ele já foi julgado por Agripa e ele não foi visto nele nenhum crime, mas ele foi enviado para Roma porque ele havia apelado para César. Os eventos que nós vamos ver nessa viagem de Paulo até Roma, revela Paulo como aquele vaso escolhido que Deus havia dito: eu escolhi você para testemunhar aos gentios, você terá prosperidade em seu ministério mediante a sua vida, o seu sofrimento, as vitórias e derrotas que você terá, levarão você a triunfar no seu ministério com os gentios. Você é um vaso escolhido por mim. Isso é revelado nas circunstâncias da vida de Paulo, cuja vida Deus protegeu. Deus não pôs um ponto final enquanto Paulo não concluísse a missão que Deus havia dado a ele. Não havia nada a temer. Paulo estava livre apesar de preso.
É assim que Deus fez ele prosperar. O primeiro estágio da viagem a gente vê no capítulo 27, do verso 1 ao verso 8. Vamos lá. O primeiro estágio da viagem é um estágio tranquilo, relativamente tranquilo da viagem. Verso 1, do capítulo 27. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Embarcando num navio de Adramítio, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom. Júlio, que era o comandante que estava responsável por levar Paulo até Roma, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Ou seja, para que Paulo viajasse, ele permitiu que Paulo fosse até as redondezas com os seus amigos e conseguisse mantimentos para a viagem. Deus estava providenciando coisas boas ali na prisão de Paulo, apesar das circunstâncias. Deus estava ali controlando as circunstâncias. Verso 4, partindo dali navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. Para onde eles queriam ir, o vento não deixava, eles foram costeando, ou seja, navegando próximo da costa. Verso 5, tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Nesse porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Quinido. Não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, observa que sempre com vento contrário, vento contrário, vento contrário, é muito repetido isso aqui por Lucas. Navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona, costeando a ilha com dificuldade, ele repete também essa palavra, muita dificuldade, com dificuldade, com dificuldade. Chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Então a viagem não estava se tornando uma coisa muito favorável, os ventos não estavam ajudando muito, eles estavam com muita dificuldade. Era o período se aproximando do inverno, e você sabe que navegar no inverno não é a melhor opção. Vento e chuva não são boas coisas para a navegação, é perigo. Verso 9, depois de muito tempo, aí aqui a gente já entra na segunda parte da viagem de Paulo. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião de que deviam partir dali para ver se podiam chegar a Fenície e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta que olha para o noroeste e para o sudoeste. Bem, Paulo, o prisioneiro, dá uma opinião diante das circunstâncias. Ele faz uma leitura, talvez espiritual, das circunstâncias. O Espírito de Deus talvez incomodando Paulo. Paulo chega e diz: olha, é o seguinte, não vamos continuar essa viagem não vamos avançar nela não, porque a gente vai ter prejuízo. Eu não estou sentindo que é o caminho, não é por aí. Olha os ventos como estão contrários, olha a coisa como está difícil. Mas o centurião, o comandante que estava levando os prisioneiros, obviamente não iria dar ouvidos a um prisioneiro, em detrimento ao comandante do navio, em detrimento ao mestre do navio, que era o comandante, e o piloto, homens experientes, homens conhecedores do mar, das técnicas, da leitura das condições meteorológicas. Entre dar ouvidos a um prisioneiro e dar ouvidos ao mestre, obviamente, o que o ser humano faria? Daria ouvidos ao conhecimento, ao entendimento humano, à estratégia humana. E foi isso que eles fizeram. Eles perceberam que, apesar das circunstâncias desfavoráveis, mas se a gente fizer assim, 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 a gente consegue alcançar o nosso objetivo, a gente vence as dificuldades. Verso 13.
Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. O que é levantar a âncora? Você levanta a âncora porque você consegue deixar o barco mais livre para navegar mais tranquilamente. Então eles levantam a âncora e foram costeando de perto a ilha de Creta. Entretanto, aí são os entretantos da vida. Quando você se sente muito seguro, a vida lança seus entretantos. Quando você acha que não, beleza, vai ser difícil, mas eu já tracei meu plano, meu projeto é infalível. Eu vou chegar onde eu quero, porque eu já planejei tudo, está tudo sob controle, eu já delimitei os limites, eu já vi as dificuldades, os desafios, o tal, beleza, elaborei as estratégias, está tudo sob controle. Minha sabedoria, minha força, meu conhecimento já delimitou tudo necessário para a gente estar seguro no barco. Assim você navega na sua vida. Traça as estratégias, toma as decisões, analisa o terreno, verifica as coisas. Pá, irá, como disse em Tiago, vamos a tal cidade, lá passaremos um ano, lá ganharemos, faremos fortuna, vamos embora. E você está navegando na vida desse jeito. Mas Deus, o Senhor soberano sobre todas as coisas, tem os seus entretantos. E Ele então lança um entretanto sobre aquele navio. Verso 14, entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, tufão de vento repentino. O navio foi arrastado com violência, e sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra. Eles tentaram, e fomos deixados levar, e nos fomos deixando levar. Ou seja, eles tentaram vencer o Euroaquilão, não, vamos manter, cansaram, disseram, não tem mais jeito, as circunstâncias são mais pesadas do que a nossa força, nos deixamos levar, estamos à deriva, estamos entregues ao acaso. Já aconteceu isso na sua vida? Você traçou um plano, um projeto, estabeleceu, deu o primeiro passo, segundo passo, entretanto, tudo muda, você olha para um lado para o outro, tudo se perdeu, os planos mudaram, as circunstâncias são outras, tudo inesperado, tudo diferente, você faz o quê? Está à deriva. As circunstâncias são mais fortes do que você. Você bate e não consegue. Você nada e não sai do lugar. Você tenta e só faz cansar. E nada se resolve. Já aconteceu isso na sua vida? Pois isso aqui está acontecendo nesse exato momento diante da vida do apóstolo Paulo. O verso 16, passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. Eles amarravam cabos para evitar que o navio se arrebentasse. Eles, com muita dificuldade, levantaram os botes, porque os botes eles ficavam um pouco mais baixos, exatamente para dar agilidade, para você pular no bote e descer se acontecesse alguma coisa. Então os botes, em virtude do vento, da água e do balançar, os botes estavam provavelmente já enchendo de água, então eles recolheram os botes para dar mais estabilidade ao navio, para evitar que o navio se quebrasse. Reforçaram com cabos de segurança, porque os ventos estavam batendo a água, batendo com muita violência, o navio podia se arrebentar. Estavam tentando de tudo para tentar se manter vivos. Temendo, verso 17, temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Para não se aproximar dos bancos de areia, eles desceram a vela para que o vento levasse eles no sentido contrário, para não bater naqueles bancos de areia. Verso 18. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. Prejuízo financeiro. Começaram já a ter prejuízo financeiro aqui. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos no mar a armação do navio. Então era uma armação que dava um certo peso para o navio. Eles começaram então a jogar a própria armação do navio, estrutura que reforçava o navio. E não aparecendo havia alguns dias nem sol nem estrelas.
Imagina, você não sabia se era noite ou se era dia, nem sol nem estrela. Caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Eles já pensavam assim: chegou o fim, estamos no fundo do poço. Tudo o que poderíamos fazer, nós fizemos. Não tem mais nada, estamos cansados. Não temos mais forças. Todas as estratégias já foram tentadas. Nada deu resultado. Verso 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Meus irmãos, na hora das trevas, na hora que as trevas parecem tomar conta do mundo, a escuridão está no mundo, o mundo está sem esperança, o mundo está desesperado, o mar das circunstâncias estão bravos, o barco da vida está sendo espancado pelos ventos e pelas ondas. Toda a esperança se dissipou completamente, não existe mais nenhum resquício dela. É nessa hora que a luz de Cristo na vida do crente deve brilhar. É nessa hora que nós somos luzeiros no mundo de trevas, com a esperança que o mundo não tem, com a força que o mundo não possui. Nós devemos proclamar a esperança que o Senhor, de todas as circunstâncias, nos dá. 2020 é um ano difícil, meus irmãos, está terminando esse ano. Recentemente eu vi uma matéria na revista Time dizendo que se 2020 fosse um filme, e você começasse a assistir os primeiros minutos, você riscaria ele da sua agenda. É um filme de muito mau gosto. 2020 começou, no ano passado a gente cantava: então é Natal, né, o que você fez, o ano termina e nasce outra vez. Então, acho que eu misturei a música, mas não tem nada não. Vou pular as ondinhas, vou de branco, vou de amarelo para ter riqueza. Uma vez eu vi um meme na internet dizendo assim: quem foi o miserável que vestiu a roupa errada para 2020? A gente sabe que a gente não acredita nisso, né? Passou o carnaval, barará, barará, de uma hora para outra, uma substânciazinha, não é um ser vivo não, né? Mas é um ser microscópico, mudou o mundo de cabeça para baixo. Quem diria que o mundo teria o seu euro aquilão, que mudaria todas as circunstâncias? Os planos das multinacionais, os planos dos governos, os planos de famílias se encerraram, os seus planos mudaram, tudo mudou. O mundo entrou em desespero, em medo, sem esperança. O mundo lançava agora a sua esperança brigando por política. Fique em casa, vá trabalhar, preguiçoso. Fique em casa, seu fascista. Não, mas vai vir da China, não, mas vai vir da Noruega, não, mas a ciência vai não sei o que lá, não, mas a tecnologia, a gente vai fazer um sistema de rastreamento para verificar o mapa mundo e vamos levantar os focos de não sei o que lá, e vamos fazer a vacina, e vamos, e o mundo tentando, jogando o mastro, derrubando a carga, jogando não sei o que lá, e o mar revolto, e o vento derrubando tudo, e o mundo em desespero, e os crentes debaixo da cama, com medo, igual ao mundo,
que deveriam ser aqueles que se levantariam no meio da tempestade e diriam: tenham calma, Deus está no controle. Tenham calma. O meu Deus domina todas as circunstâncias. O que é que os crentes fizeram? Eu vou morrer! Entrar debaixo da... vou morrer. Fique em casa, miserável. Você vai trabalhar. Você é fascista. Você é coxinha. Você é mortadela. Você... Bando de besta. Poderiam ser luz para o mundo. Esperança para os desesperançados. Mas o que foi que eles fizeram? Ficaram iguais. Sabe por quê? Porque não tinham Cristo antes. Nunca tiveram. Muitos deles nunca tiveram. Na hora do aperto, na hora do arroxo, o que foi que eles fizeram? Mostraram que de fato estava em seus corações. Entenda isso, meus irmãos. As tempestades da vida revelam quem verdadeiramente nós somos. Não se engane. É muito fácil ser crente na bonança. É muito fácil. Mas na hora do aperto, o que tem dentro de você é o que realmente sai. Suas idolatrias é o que pulam para fora. As suas esperanças é o que você se agarra. As cordas que você acha que está seguro, é nelas que você se apega, que chega o sangue e desce de tão apertado que você está. É o dinheiro, é a ciência, é a política. Tinha gente que, se pudesse, tinha um balde de álcool dentro de casa, tinha um balde, chegava com as compras, mergulhava a compra no balde de álcool. Eita, agora pronto, agora não vou ter mais coronavírus não. É impressionante, irmãos. Tiveram famílias, conheço várias, que um teve coronavírus e os outros não tiveram. Como é que pode? O marido tem, a mulher não tem. A mulher tem, o marido não tem. Gente que ficou trancado, parecia que estava numa bolha, pegou. Onde? Sabe por quê? Porque a gente acha que tem controle. O engano, o maior engano que você tem é você achar que você está no controle de alguma coisa. Ai, mas eu entrei na ansiedade. É porque você descobriu a verdade. Você não está no controle de nada. Eu não estou dizendo isso, irmãos, porque eu sou imune, sou super poderoso, minha fé move montanhas. Eu movo montanha de cuscuz com... Aí eu movo. Estou dizendo isso não, irmãos, eu não sou... Eu louvo a Deus porque Deus nos preserva, muitas vezes Ele nos preserva de vermos a verdade nua e crua. Ele muitas vezes veste a verdade para a gente, porque se Ele mostrar a verdade em certos momentos, nua e crua para nós, a gente entra num parafuso e a gente enlouquece. Você sabia disso? Se Deus realmente revelar para você o quanto você não tem, a quantidade de coisas na tua vida que são riscos, que você não tem um pingo de domínio sobre isso. Você sabe o que é que faz o teu coração bater? O teu coração bate em média 80 vezes por minuto. É um impulso elétrico, milivoltaico, que o teu cérebro faz assim, ó, bate, bate. Bate, 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 bate. Se o teu cérebro disser assim, teu coração para, já era. 80 vezes por minuto, Deus está fazendo o teu coração dar uma nova batida, sem nem você fazer nada para controlar isso. Ou tu tá? Olha o doido. O que é que está fazendo? Fazendo meu coração bater, porque eu sou responsável por isso. Você não é. Você não é. Você não imagina quantas vezes esse vírus não deve ter estado aqui na ponta do teu nariz.
E não entrou. Tu não imagina. A tua máscara, tu lá. A minha máscara aqui. Cheio de vírus aqui, tu. Estou protegido. Ai, Jesus. E os anjos olhando e dizendo, se não fosse a gente trabalhando por essa criatura, e ele achando que está abafando, ele achando que está dominando tudo. Eu sou, olha, aqui em casa, quando eu faço minhas compras, eu faço isso, eu passo isso, eu não sei o que lá, eu estou tendo controle. Coitado. Igual aquela mulher, né? Ai, coitado. Coitado. Ilusão. Você não está no controle de nada, meu irmão. Ah, pastor, então eu vou entrar agora lá num bairro, não vou dizer o bairro não, porque pode ter algum irmão, mas num bairro bem perigoso aí, vou entrar lá e dizer assim, eu estou com R$1.000 aqui no bolso, eu creio em Deus e vou levar, e não levo nem um tiro. Coitado, você vai sair do outro lado sem nem as calças. Fé não é sinônimo de imprudência, mas prudência não é sinônimo de controle. Está entendendo? Guardou? Fé não é sinônimo de imprudência, mas prudência não é sinônimo de controle. Para com isso. Meus irmãos, você tem se levantado no teu ambiente de trabalho como luz no meio da crise de 2020? Você tem se levantado na tua vizinhança como luz nessa pandemia? Você tem se levantado como luz para a tua família? E aí? O verso 27 diz, quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de 14 dias, gente, o que é 14 dias? Subindo, descendo. Quem aqui já teve experiência de andar num navio, ou já teve experiência de andar numa balsa, né? Num dia um pouco chuvoso. Realmente é um negócio chato danado. Quando a bicha sobe, você sente que a gravidade aumentou. Quando a bicha desce, aí os seus órgãos fazem uma... Aí quando o bicho faz assim, você não sabe se ele está lá ou se ele está cá. Aí você está andando, aí espera, você vai mais rápido, aí, não, deixa eu ir mais rápido, aí vai mais devagar, você diz, pronto, eu não sei onde é que eu estou pisando. O que é que está acontecendo? Imagina 14 dias, sobe e desce para um lado, para o outro, para frente e para trás, sobe e desce para um lado, para o outro, para frente e para trás, a gente está em cima, está embaixo, está de um lado, está do outro, está onde é que a gente está? Vai, Dadá, te vira aí. A gente está onde? Onde é que a gente está? Se você teve essa experiência de estar em navio, eu tive, mas assim, eu fico pensando, meu Deus, deve ser um negócio terrível. Eu mesmo fiquei tonto assim. Aí o povo, uns irmãos, uns pastores estavam comigo, disseram assim, pai, vai comer alguma coisa, bicho, tu tá branco. Eu digo, vou nada, se eu comer eu boto para fora. Matuto, né? Criado em Campina Grande. Vamos lá. Nunca andei lá no açude velho. Verso 28, lançando a sonda... Verso 27, quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro do mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximava de alguma terra. Lançando a sonda, o que era a sonda, irmãos? Era uma corda com um peso bem grande na ponta dela, aí eles lançavam a corda, o comprimento que descesse da corda era mais ou menos o comprimento da profundidade, certo? Era mais ou menos assim que eles mediam. Ainda hoje tem algumas medições assim, é mais por sonar, né? Você manda o som, o tempo do som ir e voltar, é a distância, né? Pela velocidade do som. Mas aqui eles lançaram a sonda, aí viram, profundidade era 36 metros, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros, ou seja, estava se aproximando da praia, estava ficando a profundidade menor. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras. Olha o que os marinheiros estavam fazendo, e oravam, oravam para que rompesse o dia. Nisto os marinheiros tentaram escapar, os cabos oraram, mas disseram, vamos dar um jeito aqui. Do navio, arriaram o bote no mar, a pretexto de que iam largar âncoras de proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Ou seja, os marinheiros iam lá e deixar o barco lá, e agora? Como é que vai ser? Sem marinheiro, sem ninguém, vai morrer todo mundo. Então Paulo disse, se esses caras fugirem aí,
vai se dar mal. Verso 32, então os soldados cortaram os cabos dos botes e deixaram se afastar, jogaram os botes fora. Aí os cabos devem ter, esse Paulo miserável. Verso 33, enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de partir começou a comer. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo, uma igrejinha, né? Refeitos com a comida, aliviaram o navio jogando trigo no mar. Olha que interessante, irmãos, o prisioneiro Paulo, que foi ignorado, se tornou agora o comandante do navio. De prisioneiro, ele passou para capelão, líder espiritual do navio. De líder espiritual do navio, ele agora passou para comandante do navio. É na hora de crise, meus irmãos, que os líderes se levantam. Os verdadeiros líderes se levantam. São nas horas de crise. Não é na hora do bem bom não, porque todo mundo quer liderar na hora do bem bom. Mas na hora que o bicho pega, só se levanta quem tem que se levantar. Porque cada um pensa em si, os marinheiros pegam o bote, vão embora, os cabos dizem, vamos se livrar, vamos resolver o nosso lado. Paulo disse, não, todos serão salvos, porque o meu Deus disse isso. Lançou esperança sobre aquele povo. O prisioneiro se torna capelão, líder espiritual. O líder espiritual agora passa a comandar o navio, dá as direções, dá os conselhos. Se alimentem, cuidem de vocês. Verso 39, quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram um enseado, onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficasse no mar. Soltaram também as amarras do leme e, alçando vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se despedaçava pela violência das ondas. E agora o barco vai se arrebentar todinho. O que é que a gente vai fazer agora? Verso 42. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos, para que nenhum deles fugisse nadando. Já que os caras estão presos, vamos matar eles, porque só assim a gente já resolve o problema e o mundo fica melhor. Verso 43. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, ou seja, a solução deles era matar todo mundo, independente se o cabo era criminoso ou não. Matava lá porque o cabo já estava, a justiça já estava. Na cabeça oriental daquela época, as circunstâncias eram a justiça das coisas, entendeu? Ou seja, se esses caras estão nessa condição e a gente matar todo mundo, é a justiça. É assim que se pensava. Verso 43, mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se no mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que se salvaram, todos se salvaram em terra. Meu amigo, que missão, hein? Imagina, tu preso, colocam tu no navio, perdeu a tua liberdade, tu dá um conselho, ninguém te escuta, nem te dá moral, cala a boca, prisioneiro safado. Depois as circunstâncias se tornam tão terríveis que toda a esperança se esvai. Agora você tem que ser a luz no meio dessas trevas. E Deus diz assim, coloquei todos nas tuas mãos e vou livrar todos por tua causa. Agora, a terceira etapa da viagem já é em terra. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, irmãos, é uma serpente, é uma cobra, extremamente venenosa, uma das mais letais do mundo. Ela, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo,
disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo a víbora no fogo, já era paraibano, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. Que situação, né, gente? Um prisioneiro que no fim é chamado de Deus. Obviamente, Paulo não se apegou a essa prerrogativa. A gente sabe que na história dele e na maneira como os apóstolos trabalhavam, todos os milagres eram para a glória do Senhor. Tudo era para exaltar o Senhor. Eles não se apropriavam, dizendo: isso é meu, eu sou fonte disso. Não, eu sou canal. Ele é a fonte. Mas olha que interessante, um prisioneiro que não era ouvido passa a ser um capelão, um líder espiritual, que passa a ser um comandante do navio e aqui agora é visto como um Deus. Que situação complexa, que circunstâncias difíceis. Mas por que Deus estava então fazendo isso? Olha só o que acontece mais adiante. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, ou seja, a liderança, a pessoa mais importante daquela ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhes as mãos e curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Meus irmãos, o terceiro estágio da viagem destaca a posição de Paulo como homem de Deus. Destaca o chamado de Deus para fazê-lo prosperar entre gentios, prosperar em seu chamado, independente das circunstâncias. Por mais difíceis que as circunstâncias parecessem, Deus transformou Paulo numa fragrância da vitória de Cristo. Quanto mais difícil, mais o perfume era exalado. Quando Paulo reagia confiando na promessa do seu Senhor, a promessa do seu Senhor era de que ele cumpriria a missão para os gentios, iria até Roma e testemunharia lá, nos confins da terra, como no início do livro de Atos foi dito. É diante disso que nós entendemos, meus irmãos, que os eventos da viagem de Paulo a Roma revelam Paulo como um vaso escolhido, cuja vida Deus protegeu, cujo ministério entre os gentios Deus fez prosperar. Aos olhos humanos estava tudo perdido. Aos olhos humanos, Paulo estava derrotado. Aos olhos humanos, ele era só mais um prisioneiro. Mas aos olhos do Senhor, ele estava cumprindo o seu chamado. Você está entendendo que independente das circunstâncias do mar, onde o barco da tua vida estiver, independente das circunstâncias do mar, onde o barco da tua vida estiver, Deus sempre nos conduzirá em triunfo, para a glória do seu nome. E o triunfo não significa riquezas, o triunfo significa cumprir a missão que Ele nos chamou para realizar. Por isso que nós não devemos temer, porque a nossa história foi escrita pelas mãos do Senhor. E cada detalhe vai se cumprir segundo a vontade dEle. Detalhes que vão te trazer alegria nas circunstâncias. Momentos que vão te trazer tristeza, dores. Mas no fim de tudo, você verá a mão de Deus. Quanto Ele foi bondoso, misericordioso e cumpriu na sua vida a vontade dEle. Algumas coisas para a gente refletir, irmãos. Os homens confiam muito mais em sua sabedoria do que na sabedoria de Deus. Mas as circunstâncias, elas existem para provar que a sabedoria humana não é nada diante do controle do Senhor. A presença de um crente dentro da vontade de Deus
se torna instrumento do Senhor para a salvação de todos os que estão ali. Você está entendendo que se você está trabalhando com um determinado local, Deus colocou você ali para você ser luz na hora da crise, na hora das trevas, na hora da dificuldade. Deus te pôs ali para você ser bênção na vida daquelas pessoas. Independente do que elas queiram fazer com você, independente do que elas façam com você, você ali é luz que Deus pôs naquele lugar. Então, entenda uma coisa: Deus não te salvou só para te levar para o céu, não. Ele te salvou para você desfilar em triunfo nessa vida. E esse triunfo exala o perfume de Cristo, a vitória da cruz. Se Deus quisesse te salvar só para te levar para o céu, então, meu irmão, na hora que levantasse a mão, faz... Está onde? Não, ele levantou a mão, foi para o céu. Ô glória, aleluia. Quem é o próximo a levantar a mão? Vai ter muito crente que vai dizer, não, não levantar agora não, porque eu tenho muita coisa para fazer. Não é para isso. Meu irmão, se a tua vida não é instrumento de Deus onde você está, para iluminar, a tua vida não tem sentido. Não tem sentido você existir como filho de Deus, porque o chamado é você ser luz. E se você não é luz, você é o quê? Porque a Bíblia diz que crente é luz. E se crente não é luz, ele é o quê? Ele não é crente. Então cuidado com a fraqueza do mundo, cuidado com a fraqueza do teu coração, cuidado com os temores da carne. Liberte-se. Não é fácil, meus irmãos, eu não estou dizendo isso para vocês como alguém que já conseguiu. É como Paulo disse, não digo por havê-lo alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Eu esmurro meu corpo, reduzo a servidão, é isso que Paulo diz, para ser achado nele. Essa é a nossa batalha diária. Irmãos, eu tenho uma situação na minha vida, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer para vocês, quando eu estou muito estressado, em virtude de volume de atividades ou coisas, circunstâncias que estão me oprimindo e tirando um pouco minha paz, eu sinto algumas dores nessa região aqui das costas, principalmente desse lado aqui, que me incomodam, endurecem aqui, fica parecendo uma pedra. Tem momentos, meus irmãos, que o cancão está piando, e eu estou light. Eu digo assim, Jesus, como é que eu estou assim? Mas tem dias, meus irmãos, que o cancão está piando do mesmo jeito, mas eu estou sentindo dores. Ah, é porque antes eu consegui superar, então agora para sempre, forever. Não, a batalha é constante, é diária. Porque no outro dia o inimigo vai atacar de novo. Vai tentar minar minha esperança, vai tentar tirar minha força, minha alegria, vai me trazer circunstâncias para me desanimar. E a minha batalha ela é diária, ela é constante, ela é o tempo todo. A sua também é, eu tenho certeza, porque eu e você somos iguais. Somos servos do mesmo Deus, temos o mesmo chamado em Cristo de sermos instrumentos dele, onde quer que nós estejamos. Então eu tenho certeza que a sua batalha é diária. A circunstância, meu irmão, é constante, a guerra é todo dia. Mas uma certeza nós temos, nós já vencemos. Nós já vencemos. O que eu preciso agora é o quê? Me apropriar disso, pela fé. Na hora que eu estiver fraco, é ali que a força de Deus opera. Na hora que eu achar que eu estou forte, é ali onde eu perdi a força. Essa é a batalha, irmãos. Esse é o dia a dia. Você é pai, você vai lutar com seu filho, lutou hoje, lutou, seu filho mudou, melhorou o comportamento, melhorou, ô glória, amanhã te prepara, vai vir outra bomba. Tem que fazer o quê? Vamos lá, próxima, vai. Isso é a vida, gente. Essa geração hoje é a geração do mimimi, por quê? Porque ela não aguenta aperto, não aguenta arroxo. Vem uma pancada, ai, ferir os meus sentimentos. Ai, eu vou ficar aqui.
Não, ele me chamou de gordo. O que foi, meu filho? Na escola disse que eu tenho um narigão, pai. Pelo amor de Deus, me chamaram de tanta coisa na escola que eu não quero nem dizer aqui para vocês, senão vocês vão ficar me chamando. E eu vou relembrar meu passado. Mas eu não fiquei lá, já feriram os meus sentimentos. Essa é a geração miserável que a gente tem hoje. As meninas são mais machos do que os homens são mais fêmeas do que as mulheres. Geração invertida, geração doida. E nós que somos crentes devemos ser o quê? Luz. Aí quem nós somos? Ai, eu estou com medo do coronavírus, vai me matar. Meu irmão, você tem se cuidado? Tenho. Tem feito o que tem que ser feito? Tenho. Você confia no Senhor? Deixa eu dizer uma coisa para você, em vão vigia a sentinela se o Senhor não estiver ali. Em vão você faz asepsia contra o coronavírus se o Senhor não estiver ali tirando ele de você. Essa é a realidade. Devemos ver em todas as circunstâncias as oportunidades de testemunhar ao Senhor, a todos os que estão ao nosso redor, porque é assim que a gente cumpre a vontade de Deus, é mostrar que nós somos diferentes nesse mundo. Nos momentos de crise, os crentes deveriam ser luz, com a esperança no seu Senhor, para comunicar a todos que estão abatidos. Pode ser que você não faça milagre como Paulo, mas você tem que ser canal de esperança. Tem que ser. Não é uma opção não, você tem que ser. Essa é a nossa natureza cristã. Ou será que na hora da crise as pessoas vão achar você aonde? Debaixo da cama? Escondido? Assustado? Paulo disse, se viver para mim é Cristo, se eu morrer, lucro. A gente vê durante toda essa viagem o cuidado de Deus com Paulo. Escolheu um comandante que tratou Paulo com humanidade. Olha só, gente. Deus disse, Paulo, é o seguinte, você vai ter que ir para lá, mas vai ser difícil. Vai ser pesado. O nó vai arrochar. Mas eu estou contigo, Paulo. Olha, eu vou botar um comandante aqui que vai te tratar com humanidade. Faz a minha obra, Paulo, testemunha. Continua firme. Podemos perceber, meus irmãos, que a viagem de Paulo, apesar de ser um grande prejuízo do ponto de vista humano, muitas vidas são impactadas. 276 vidas foram impactadas pela vida de Paulo. Muitas oportunidades do reino de Deus prosperar, o ministério dele entre os gentios. Deus nos faz prosperar naquilo que nós fomos chamados para fazer. Mesmo que não venhamos a ter prosperidade material, meus irmãos, mas a obra e o nome do Senhor sempre vai avançar. E o verdadeiro tesouro é fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Agora, se Deus te chamou para prosperar materialmente, tem pessoas que Deus chamou para ganhar dinheiro. Mas sabe por que Deus fez isso? Para usar o teu dinheiro, para a glória dEle, para a obra dEle. Você está entendendo? Tem crente que acha que Deus faz ele prosperar e ganhar muito dinheiro, para ele ficar esbanjando, é porque Deus me ama mais. Aí olha para o irmãozinho, está lá o irmãozinho na pindaíba, contando 10 centavos para comprar o pão. E aí mulher, tem quanto aí? Não, tem 90 centavos, tem que dar 10 centavos para a gente comprar o pão. E o carro do ovo passou hoje? Não, passou não, deixa o carro do ovo passar que a gente compra. 30 ovos a R$1, ou a R$10. Para aí que a gente compra. Compra os ovos, aí quando você olha lá tem ovo estragado. Você diz, miserável, me enganou. Estou falando aqui, tem muita gente que a lágrima está descendo aí, está se identificando, né? Aí você está na prosperidade, comendo caviar, aí olha para o irmão que não está e diz assim, Deus me ama muito, viu? Porque olha só, eu tenho mais sapatos do que pernas, parece um centopeia. Fulaninho, ó, coitado, só tem um par e ainda mais está furado. É porque Deus me ama muito. É não, meu irmão. Coitado de você. É porque você está usando o seu sapato, o seu dinheiro para virar centopeia.
e não para a glória de Deus. Estou dizendo que você não possa ter vários, se você puder ter, tenha. Estou dizendo isso não. Estou falando de prioridade do teu coração. Independente das circunstâncias, ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Seja fragrância. Exale o cheiro de Cristo. Quem está sendo salvo vai sentir o cheiro da vitória. Quem está sendo condenado vai sentir o cheiro da morte e vai dizer: eu preciso mudar. Mas seja instrumento de Deus para impactar vidas. Deus te chamou para isso, e o Evangelho veio para isso, para te dar essa capacidade de fazer. Porque o Evangelho é Deus dizendo para você: você não é capaz, mas eu sou, por isso eu vou ao mundo, morro na cruz, pago pelo teu pecado, liberto você, justifico você, para que você possa viver essa vida, para a minha glória. Isso é o Evangelho. Vamos orar? Senhor Deus, Pai santo e misericordioso, obrigado, Pai, por tua bondade em nossas vidas. Nos ajuda a sermos fragrância, Pai, de Cristo. Ó Deus santo, obrigado, Pai, por tua bondade conosco, por tua graça, por tua misericórdia. Ó Deus santo, perdoa as minhas falhas, os meus pecados. Perdoa, Pai, as falhas e os pecados dos irmãos aqui. Cada um entenda, Pai, as suas limitações e possam viver para a tua glória, Senhor, para exalar a fragrância de Cristo. Obrigado, Senhor, por tua palavra maravilhosa. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.